Se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedem. Mateus, capítulo 7, versículo 11. Om Sairam, Om Cristo Om. E chegamos à quinta-feira, dia 19 de abril de 2001. Quinta-feira, nosso programa 441, voltamos ao número 9. Hoje é o dia do índio, dia do exército, e para os mais antigos, é o dia do nascimento de Getúlio Vargas. No Rio de Janeiro, neste dia 19, o monumento dele na Cinelândia é sempre coberto de flores. Eu me lembro de um livro escrito por Alzira Vargas, Getúlio Vargas, meu pai, em que ela tem um poema introdutório que é um verdadeiro cântico de amor ao pai, em que ela diz que ele nasceu só e preferiu morrer só. E nós lembramos que Baba nos diz que nós nascemos sós e morremos sós, mesmo temos uma multidão à nossa volta. E nos lembramos de 75, quando fomos operados de um tumor maligno, e nos telefonaram dizendo, mas como você não avisou que ia ser operado? Imagina você morrer sozinho de qualquer forma. O nascimento e a morte são atos únicos e exclusivos daquele que está nascendo e do que está morrendo. Os outros são apenas assistentes. Ninguém participa, ninguém compartilha dessas coisas. Índios somos todos nós. Nós estamos numa selva selvaggia, como diria Dante Alighieri. Nel mezzo del cammino mi ritrovai numa selva oscura. No meio do caminho me encontrei numa selva escura. Nós somos todos índios à procura de um caminho. Nós somos todos soldados de um exército que busca combater as iniquidades em si, dar coesão. O exército mantém a coesão da pátria, ele é um dos elementos de defesa da pátria. E a nossa pátria é o eu real, o eu interno. E Getúlio Vargas foi, para muitos, o criador do trabalhismo no Brasil. Ele, Lindolfo Collor e tantos outros mais, Pasqualini, que fizeram muito pelo operariado brasileiro, mas também criaram-se ao redor deles lendas que até hoje persistem e que a mocidade hoje talvez esqueceu. Mas voltemos ao nosso trabalho, porque é um trabalho de índios, o penetrar na selva da própria consciência, enfrentando as feras que lá estão. Mas deixemos que Swami Prabhavananda nos fale. Vamos continuar com a leitura da introdução desse belíssimo livro dele, O Sermão da Montanha, segundo Vedanta. Ouçamos ainda a continuação do que lemos ontem. Jovem monge, vivi bem próximo da maioria dos discípulos de Sri Ramakrishna, fundador da ordem a qual pertenço. Esses homens santos viviam conscientes de Deus e ensinavam-nos os métodos pelos quais se pode atingir o estado final e abençoado da união mística, o Samadhi, como se diz no Vedanta. A partir do que vi nesses homens santos e todo o ensinamento que absorvi, sentado aos pés deles, procurei abordar a doutrina de Cristo. Daí, porque retorno com frequência as palavras de Sri Ramakrishna e de seus discípulos, buscando apoio na explicação das verdades do Sermão da Montanha. Um desses discípulos de Sri Ramakrishna foi meu mestre, Swami Brahmananda. Embora não fosse ele um estudioso da Bíblia, com base em sua própria experiência espiritual, ensinava de modo bem semelhante ao empregado por Cristo e, não raro, usava quase as mesmas palavras. Meu mestre vira Cristo numa visão espiritual e comemorava todos os anos o Natal, como o Baba o faz, oferecendo reverência, isso é interpolação nossa. Voltemos ao texto. Oferecendo reverência especial a Jesus. Costume esse que tem sido observado em todos os mosteiros da ordem Ramakrishna até hoje. Nessas ocasiões, oferecem-se frutas, pão e bolo, à moda hindu. Com frequência, faz-se uma conferência sobre Cristo ou então se lê a história da Natividade ou o Sermão da Montanha. Uma dessas celebrações cristãs, a primeira que assisti, teve muito a ver com o que Cristo significa para mim. Isso aconteceu em 1914, em Belur Math, perto de Calcutá, onde ficava a sede da nossa ordem. Eu ingressara no mosteiro poucos dias antes. Na véspera do Natal, reunimos-nos diante de um altar, sobre o qual fora colocada uma imagem de Nossa Senhora com o menino. Um dos monges mais velhos prestava reverência, ofertando flores, incenso e alimento. Na Índia se oferece alimento aos santos, como se fazia os hebreus faziam, como os cristãos fazem na oferenda, que se vai ao altar, se entregam as ferramentas de trabalho, frutos, etc. Isso é um costume universal, essa oferenda que se faz à divindade. Lembremos-nos do sacrifício de Abraão,
oferecendo o seu filho, Isaac, como cumprimento à lei divina. Mas voltemos ao texto de Swami Prabhavananda. Na véspera de Natal, reunimos-nos diante de um altar sobre o qual fora colocada uma imagem de Nossa Senhora com o menino. Um dos monges mais velhos prestava reverência, ofertando flores, incenso e alimento. Muitos dos discípulos de Sri Ramakrishna assistiam à cerimônia. Entre eles achava-se o meu mestre, prior da nossa ordem. Enquanto estávamos sentados em silêncio, meu mestre disse: meditem no Cristo interior e sintam sua presença viva. Intensa atmosfera espiritual invadiu o recinto do culto. Nossas mentes se elevaram e sentimos-nos transportados para outra conscientização. Percebi pela primeira vez que Cristo era tão nosso quanto Krishna, Buda e outros grandes mestres iluminados que reverenciávamos. Como hindu, ensinaram-me desde criança a respeitar todos os ideais religiosos, a reconhecer a mesma inspiração divina em todas as diferentes crenças. Por isso, como expressão manifesta da divindade, eu jamais poderia considerar Cristo um estranho, mas, para uma experiência pessoal e viva, dele precisei da conscientização resultante da veneração naquela memorável véspera de Natal. Perdura há muitos anos uma íntima conexão espiritual entre Cristo e a minha ordem monástica, iniciada pelo fundador Sri Ramakrishna, que mereceu veneração divina durante a vida e desde que faleceu em 1886, tem recebido reconhecimento crescente na Índia como uma encarnação de Deus. Dos muitos santos e iluminados mestres na história do Vedanta, Sri Ramakrishna manifestou em vida, em grau mais elevado que qualquer outro, a ideia da harmonia e da universalidade religiosa. Submeteu-se não apenas às disciplinas das seitas divergentes dentro do hinduísmo, como também às do islamismo e do cristianismo. Ele descobriu em cada caminho religioso a suprema manifestação de Deus, credenciando-se assim a proclamar com a autoridade da experiência pessoal muitas religiões, muitos caminhos para alcançar um único e mesmo objetivo. Vejam como é interessante esta afirmação de Paramahamsa Ramakrishna. É a mesma afirmação que Swami nos dá, é a mesma afirmação que Satya Sai Baba, ou Sai Baba de Shirdi nos dava, é a mesma mensagem que Prema Sai nos dará. Muitas religiões, muitos caminhos para alcançar um único e mesmo objetivo. Por que fazer separatividade? Por que nos afastarmos uns dos outros? Cada caminhante tem a sua ótica, a sua perspectiva da estrada, do caminho. Mas vamos perceber que há uma unidade por trás de tudo isto. É uma vivência que deve se fazer, se deve realizar. Não adianta ir aos templos como foram ontem em nosso templo, ou foram em outros templos, apenas para assistir a um rito, a um culto. É preciso que as pessoas vivam o Cristo em si, que vivenciem o que a religião ensina, lhes ensina, mas não fiquem apenas como espectadores de um espetáculo. Terminado o espetáculo, sai-se. Pagou-se para entrar em termos. É o sacrifício aparente da abstinência de carne, é o sacrifício aparente de se entrar descalços, como certos templos se entra, mas na realidade pode-se entrar de sapato ou sem sapato, se nós não estamos com a consciência fixa no que se quer. Sai Baba de Shirdi nos ensinava isto. E com esta frase nossa, vamos terminar o nosso programa de hoje. Lamentavelmente, o tempo é pouco para muito que se tem a dizer. Om Sai Ram, Om Cristo Om.